Leitura de Atos dos Apóstolos. Fazer a fé dos nossos irmãos cristãos primeiros. A gente vai ver a fé deles, dos discípulos de Jesus, como foi importante para nós, né, que eles continuassem ensinando as palavras de Cristo. E nós vamos fazer oração para começar, tá bom? Vamos lá. Boa noite, Pai e Mãe Celestiais, boa noite, verdadeiros pais. Jesus, te pedimos que o Senhor possa estar conosco neste momento e possa nos guiar através das palavras que vamos ler dos nossos apóstolos e discípulos e que desenvolva em nós a capacidade de acreditar 100% que quando estamos convosco, só partimos na hora certa e só acontecem as coisas se nós errarmos. Que sobre o caminho que estamos caminhando com a segunda vinda do Messias, como o Pai Moon diz, se você se une ao coração dos pais celestiais, com o Senhor da segunda vinda, com o terceiro Adão e terceira Eva, nós conseguimos estar dentro da redoma de proteção, como Jesus disse no passado, como ele queria colocar, como as galinhas fazem, colocar os pintinhos embaixo das asas para proteger e o povo não quis. Ou seja, se nós estivermos sob a proteção divina do acontecimento que estamos já vivendo, como Jesus disse, quando tudo isso acontecer, ele estará à porta, ou seja, já estará na terra. Só que não vem só, a segunda vinda não é só o último Adão, o terceiro Adão, é também a terceira Eva, porque Jesus não houve tempo para encontrar a Eva dele, já que ele veio também como o segundo Adão, que o primeiro falhou, ficou do lado de Satanás. Deus só teve o primogênito Jesus, mas não teve tempo para ele encontrar a filha primogênita para substituir o erro da Eva, que não era perfeita, porque perfeição quer dizer, não há falhas, não há possibilidade de falha. Então ela estava em período de crescimento quando errou, junto com Adão, se unindo a Satanás, fazendo a humanidade, como Jesus disse em João 8,44, sobre o domínio de Satanás, tendo como pai o demônio e fazendo a vontade dele, mentindo, roubando, sendo falso, caindo, fornicando, fazendo todas as coisas que só alimentam mais a Satanás e diminui a nossa aproximação com Deus. Que nós possamos ter essa consciência, para que nós possamos proteger nosso mundo e nossa pátria, através de nossa prática diária de amor, de paciência e também de disciplina. Que o Senhor nos dê mais paciência para lidar com o mundo, Pai. Para que nosso coração não se encha de rancor, ódio, mas sim de esperança, de fé e de capacidade para viver a vossa palavra. Que o Senhor possa estar no mundo protegendo, para que essa nação que foi dito que a serra não passaria, que não ia ser destruída, Satanás, através dos seres humanos, não consiga destruí-la. Que vós possa estar com a Coreia do Norte e do Sul para se unir como país irmãos, para que essa vitória seja dada para vós. Que vós possa acalmar onde há guerra, que o Senhor possa fazer vossa justiça, porque nós sabemos que o Senhor também é lei, ordem e justiça. Que o Senhor possa proteger as nações justas, Senhor. Esteja com o nosso irmão peregrino, que está convosco, porque viveram uma vida devotada a vós. Que eles possam voltar a influenciar seus descendentes aqui na terra, para que eles possam orar dos céus, como fazem os anciões, para que os Estados Unidos não se perca, mas se levante de novo para o cristianismo, e que vós possa ter assim um irmão mais velho que pode proteger as nações pequenas, que ninguém possa se atrever a ir contra ele, porque nós sabemos que tua mão está com ele, Pai, como está também nas nações providenciais. Por favor, esteja aqui no Brasil, levantando as nossas autoridades que estão nos três poderes, que foi o Senhor que colocou. Satanás toma posse, mas eles estão lá por mérito de antepassado, não só ele acha que foram por indicação simplesmente, mas tudo tem a ver com méritos do antepassado, que os bons antepassados deles, como anjos, possam guiá-lo ao caminho certo, justo, para que eles protejam, desde o federal até o estadual e municipal, possa proteger a nação brasileira e o povo brasileiro. Bondoso Pai, que também todas as forças armadas do Brasil possam estar justos sob vossa proteção e domínio, que eles não possam ser abatidos por terra, mas levantados por honra e glória dessa nação. Bondoso Pai, te pedimos que o Senhor não permita que mais as crianças desapareçam, sofram, ou seja tomada por Satanás, porque assim tira o direito dela conhecer o vosso Filho e o Espírito Santo substancial à nossa época. Te pedimos que o Senhor possa estar com cada um de nós, que possamos ser justos perante vós e amar, Pai, as pessoas mais difíceis que cruzam nosso caminho, para que assim possamos verdadeiramente, como disse o Senhor, galardão, queremos nosso galardão dentro do vosso coração, agradar a vós, porque há 6.000 anos bíblico
E mais de 40 mil anos de história o Senhor tem, com paciência, com dor, com lágrimas nos olhos, lutando para salvar todos os filhos vossos que foi tomado para o lado de Satanás. Mesmo os religiosos, Pai, que passaram a criar dogmas para tirar dinheiro das pessoas, explorar a fé, trair a voz, usar disso para violentar pessoas de todos os jeitos e maneiras. E nós sabemos que esses não estão convosco. Como disse Paulo, os anjos, Satanás se passa de anjo de luz, e também ele diz que muitos entrariam no lugares, nos hostes sagrados, onde deveria ser só pregado vossas palavras e levado para casa e praticado vossas palavras. Por favor, levante os justos das religiões, levante o justo da comunidade sagrada. Que Satanás, como disse a mãe, chega, ele não há mais tempo para ele, que agora seria a vez dos filhos de Deus, que o Senhor possa fazer isso, concretizar-se na vida de cada um, Pai, que está do vosso lado, lutando da maneira que deve, que pode, que consegue, para espalhar a vossa boa nova, a vossa verdade. Por favor, abençoe as pessoas que vão assistir, que nós possamos ser fortes para passar essa tempestade. Sabemos que o Senhor é o nosso protetor, junto com Jesus e os verdadeiros pais. Nós te agradecemos por ter nos dado a oportunidade de conhecer o Pai Mu e a Mãe Mu, que nos explica e nos dá a condição de compreender vossas palavras e saber que temos que estar convosco, não só numa congregação, mas dentro do nosso lado, da nossa casa, de nossa família. Nos instrui, Pai, ter um coração melhor, para orarmos não só por nossa família, mas por nossa comunidade também. Então, abençoe todos aqueles que tomaram o suco sagrado, para que eles se levante e se dirija novamente aos Pais Celestiais. Te peço, te agradeço. Em nome do Santo Pai, Santo Filho, Santo Espírito Santo, em nome de Jesus, nosso nome. Amém. Adiós. Boa noite, minha irmã. Seja bem-vinda. Obrigada por estar aqui. Eu vou começar a ler. Aí eu tenho que botar esse celular aqui de lado, porque senão eu não vejo se as pessoas entram e falam alguma coisa. De porta em porta, deseja entrar, se alguém recebe. Com gratidão, fazemos juntos a refeição. Pronto, eu boto aqui, aí se aparecer alguém, eu vejo. É continuidade, né? Está falando dos apóstolos, dos discípulos. A gente está em Atos 13. Ora, havia na igreja que estava em Antioquia alguns profetas e mestres, Barnabé, Simão, chamado Níger, Lúcio e Sinério, Mané, que havia sido criado com Herodes, Tétano e Saulo, e havendo atravessado a ilha de Pafos, eles encontraram um certo feiticeiro, falso profeta, um judeu, cujo nome era Bar-Jesus, o qual estava com o representante do país, Sérgio Paulo, um homem prudente, e este, chamando a Barnabé e Saulo, desejava ouvir a palavra de Deus. Que bom, né? Esse daqui já estava preparado, Deus já fez ele pedir para ouvir, né? E mais Elimas, o feiticeiro, porque assim se interpretava seu nome, que era o Bar-Jesus. Então Saulo, que também é chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos nele, disse: ó filho do diabo, do feiticeiro, gente, cheio de todo engano, de toda maldade, inimigo de toda justiça, tu não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? E agora eis que a mão do Senhor sobre ti ficará cego, sem ver a luz do sol por algum tempo. Imediatamente caíram sobre ele uma névoa e uma escuridão, andando ao redor procurando alguém que o conduzisse. Olhe bem, se você estiver, lembra que Jesus diz, você pode fazer muito mais do que mim se estiver ligado a mim. Então, se a pessoa está ligado a Jesus, tem o poder, pelo nome e autoridade de Cristo, do Messias da segunda vinda também, de dizer palavras corretas e impedir o mal de prosseguir. Então, não é blasfemar nem desejar mal aos outros, é impedir o mal de prosseguir. Cadê? Bom, então o representante, vendo o que havia acontecido, creu maravilhosamente na doutrina do Senhor. Só foi precisar isso para o representante do Estado crer. Ora, quando Paulo e os seus companheiros deixaram Pafos, eles vieram a Pegé, a Pânfia, mas João, apartado dele, retornando a Jerusalém. Mas quando eles partiram para Pegé, chegaram a Antioquia na presídio,
entraram na sinagoga no dia de Sabá, no sábado, e assentou-se. E após a leitura dos profetas, os governantes da sinagoga lhe mandaram dizer: homens, irmãos, se tens algumas palavras de exortação para o povo, falai. Então Paulo levantou-se, acenou com sua mão e disse: homens de Israel. Ele começando a falar, Paulo, né? Eles deram autoridade, mas eles davam esperando que o povo só falasse, porque ele estava dentro do padrão dele, né? Homens de Israel, me perdi aqui um momentinho. Escolheu os nossos pais, exaltou o povo quando eles havia como estrangeiro na terra do Egito, e com um braço forte os trouxe de lá. E por esse período de quase 40 anos suportou os seus costumes no deserto. E eles construíram 7 nações na terra de Canaã, dividindo sua terra por sorte. E por isso, ele está dando uma conferência de história, né, para eles compreenderem como é que chega até Jesus. E em torno de 400 anos, 50, deu-lhe o juízo até Samuel e o profeta. E depois eles desejaram um rei. E Deus lhe deu Saul, filho de Quins, um homem da tribo de Benjamim, durante 40 anos. E quando este foi removido, lhe deu Davi para o seu rei, ao qual também deu testemunho e disse: eu chamei Davi, filho de Jessé, que era um profeta também, um homem segundo o meu próprio coração, que cumprisse toda a minha vontade. Da mesma semente, Deus, conforme sua promessa, levantou um Salvador, Jesus. Então ele conta a história dos profetas, né, em termos históricos, para chegar que a Bíblia diz no Velho Testamento que o Messias vem da descendência de Jesus. Então ele mostra aqui na analogia que Jesus veio da descendência de Davi, e da descendência, porque veio da descendência de Judá, né? Tendo primeiro a João, antes da vinda dele, João Batista, preparando o batismo e o arrependimento do povo de Israel. Mas João concluiu sua carreira e disse: quem pensai que sois vós? Quando Jesus mandou perguntar, né? Eu não sou ele, quer dizer, não é o Cristo. Ele não era, né? Porque o pessoal pensava que ele era. Mas eis que após mim vem aquele a quem não sou, aquele a quem dos seus pés não sou digno de desatar a sandália. Olha, Jesus era... meu Deus. Vamos lá, vamos explicar isso um pouquinho. João Batista disse que ele não era digno de... Roseli, seja bem-vinda, muito obrigada. João Batista disse que não era nem digno de chegar perto de Jesus. Mas olha bem, eles cresceram junto. João Batista é mais velho do que Jesus, 6 meses. E Jesus é primo de João Batista. Então ele imaginava que seria outra pessoa. Ele não via Jesus até então, nem viu. Até no momento da morte, quando ele manda perguntar, ele diz: é tu aqueles que havia de vir? Nós já lemos isso nas outras conferências. Ou devemos esperar outro? Jesus está fazendo milagre, tudo, e disse: olha, vai, diz a João que tu vê. Os cegos vê, os aleijados andam, os leprosos são limpos. Então, ou seja, eu só estou fazendo isso pelo poder de Deus. E ele critica João Batista: que você foi ver no deserto, cano agitado pelo vento, um homem vestido do rei, esse estou no palácio, você foi ver bem mais do que ele. E aí ele fala a profecia que João conhecia, que ele ia preparar o caminho do Senhor. Então, João Batista falhou, porque ele deveria ser o primeiro discípulo de Jesus, como a gente viu nos 3 evangelhos, até João, inclusive. Quando ele batiza, no outro dia ele continua batizando. E aí uma discussão entre os discípulos, que ele tinha discípulos, de João Batista e Jesus, perguntando que ele limpa mais. Ele disse: é necessário que ele cresça ou diminua. Se eu estou indo junto com o Messias, mesmo ele indo na frente, ele vai crescendo e eu vou crescendo junto, pelos ensinamentos, pelos exemplos, porque eu estou fazendo. Então João Batista foi uma falha. E ele contribuiu para o que o povo não acreditasse em Jesus. Infelizmente isso é uma verdade. Vamos lá. Ai, meu Deus. Um homem, irmãos, filhos descendentes de Abraão, é Paulo falando de novo. E os que dentre vós têm a Deus, vossa palavra desta salvação é enviada. A palavra de Jesus. Porque não ter conhecimento a este, os quais habitam em Jerusalém, os seus governantes
cumprindo assim as vozes do profeta que lia, que todos nos dias de Sabá. Condenaram os profetas que profetizavam sobre a vinda de Jesus. E ele lê essas palavras todo sábado, né? As palavras do Velho Testamento, no sábado. Embora não chamasse alguma coisa, embora não achasse alguma coisa de morte nele, pediram a Pilato que o matasse, ou seja, mesmo sabendo que Jesus era inocente, eles violaram a lei de Moisés e deram falso testemunho para que Jesus fosse morto. E infelizmente ainda existe igreja chamada Igreja do Batista, né? E havendo eles cumprido todas essas coisas que estava escrita, o atiraram no meio do madeiro e colocaram na sepultura, mas Deus o ressuscitou dos mortos. E ele foi visto por muitos dias, pelo que subia com ele na Galileia, para os quais são testemunha deste povo. Ou seja, Jesus só apareceu para os deles que caminhavam com ele, não para todo mundo. Porque só abriu os olhos espirituais daquelas pessoas que estavam unidas a Jesus, ligadas a Jesus. E nós declaramos boas novas a vós, como uma promessa que foi feita por nosso Pai. Deus cumpriu a nós, seus filhos, a ressurreição a Jesus, como também está escrito no 2º Salmo: Tu és meu filho e hoje te gerei. Essa declaração Deus fez falando da vinda de Messias, o primeiro Cristo, né? O segundo Adão perfeito, o primeiro é falho. Não era, gente, não se iluda que Adão não era perfeito. O que é perfeito não quebra. Se você achar que uma pessoa perfeita caiu, então Deus é vulnerável e Deus é absoluto. A perfeição é absoluta. Jesus não cai, porque ele já estava perfeito, tá bom? Vamos lá. E quando a respeito que ele ressuscitou dentre os mortos para nunca mais retornar à corrupção, ou seja, por meio dos corruptos, ele disse assim: eu certamente dou-lhe a misericórdia de Davi. Portanto, ele diz em outro salmo: não permita que o teu santo seja corrompido. E ele não foi, né? Ninguém conseguiu corromper Jesus, nem Satanás testando. Porque Davi, após ter servido a sua própria geração conforme a vontade de Deus, adormeceu e foi posto com seu pai e viu a corrupção. Por que ele foi para o inferno? Ele viu a corrupção, adormecer é morrer. Não é que está dormindo no mundo espiritual, está na ignorância, né? Porque Davi falhou, diz que ele não subiu aos céus. Isso depois a gente pode ver, se vocês quiserem. Só pesquisar um pouquinho na Bíblia, ok? Mas Davi viu, mas Jesus não. Mas aquele a quem Deus ressuscitou não viu corrupção, ou seja, Jesus não se corrompeu. Ele voltou aos seios de Deus, ok? Seja, portanto, vosso conhecimento, homens e irmãos, que através deste homem vos é anunciado o perdão dos pecados, e por ele aquele que crê é justificado de todas as coisas. Do que crê? Porque quando você crê, você pode ser justificado. Você é justificado porque quando você acredita, você crê acreditar. Quando você acredita, você para de fazer as coisas ruins e começa a fazer as coisas boas. Entende? Isso é acreditar, é praticar os ensinamentos de Cristo, certo? E por ele, aquele que crê é justificado de todas as coisas. Se você crê, você não vai pecar. Você vai se esforçar para ficar do lado certo, das coisas certas, das coisas corretas. Das quais não puderam ser justificados pela lei de Moisés, porque a lei de Moisés profetizou até João. Após João é a boas novas. Isso está em Lucas 16:16. Das quais não puderam ser justificados pela lei de Moisés, cuidando. Aí eles ficavam revoltados. Portanto, para que não sobrevenha o que foi falado no profeta: vede, o desprezadores e admirai-vos, e percebei, porque eu farei uma obra em vossos dias, a obra tal que não credes, mesmo em um homem vos contar. E Jesus fez todas as coisas que os homens achavam impossíveis. Na segunda vinda, o Messias vem para ensinar, porque Jesus veio ensinar, como ele dizia, ensinar, escuta, faz isso, mas o povo só queria milagres, né? Para ensinar o caminho de volta, ensinar o que é certo, o que é errado e dizer: não pode. Se você fazer isso, você danifica a você e seus descendentes. Vamos lá. E saindo os judeus da sinagoga e os gentios pediram para que no sábado seguinte, eu acho que eu já li isso, eu estou lendo 12, gente. Não é possível, não é o 13 mesmo. Vai armar de novo para eles. Que no sábado seguinte, cadê? Daqui. Aqui, eu tô aqui.
o Deus desse povo de Israel, eu acho que eu pulei aqui, gente, me desculpa. E após a leitura, a lei e os profetas governaram na sinagoga e lhe mandaram dizer: homens e irmãos, tendes algumas palavras? Ah, desculpa, já li. Eu estou meio perdida aqui, viu? Ah, sim. É aqui. Estou aqui. E havendo-se cumprido todas as coisas, ele estava escrito ele foi tirado do madeiro da sepultura, mas Deus o ressuscitou, né? Gente, que meu computador deu um pulo. Saindo os judeus da sinagoga e os gentios pediram que no sábado, no próximo seguinte, no sabate, lhe pregassem na mesma palavra, e despediram da congregação todos, muitos proféticos, religiosos, e Paulo e Barnabé, os quais falavam, lhe pronunciaram continuando a graça. No dia de sábado seguinte, ajuntou-se quase toda a cidade para ouvir. Gente, para você ver como Satanás é, né? Eles queriam realmente ouvir, mas como foi toda a cidade, o coração deles não teve ciúme de Paulo. Mas quando os judeus viram a multidão, eles encheram-se de inveja, centralizando, blasfemando as coisas que Paulo dizia. Então Paulo e Barnabé foram ousados e disseram: ora, é necessário que vós se pregasse primeiro a palavra de Deus, mas visto que rejeita e julgar não digno da vida eterna, eis que nós voltamos para os gentios. Ah, eu já li isso. Eu já li. Incrivelmente eu já li. Como é que eu li? Botei o número errado? Vamos ver se... Porque eu li isso com... Não sei. Vou ler. Já que Deus deixou eu ler aqui, é porque eu leio de novo. Porque assim nos ordenou o Senhor, dizendo: eu te pus para ser luz dos gentios, para que sejam salvos até os confins da terra. E os gentios, ouvindo isso, se alegraram e glorificaram a palavra de Deus, crendo em tudo que estava ordenado pela vida. Eu acho que eu li sozinho, porque eu ia ler ontem e não consegui, deve ser isso. Desculpa. E a palavra do Senhor se divulgou por toda a região. Mas os judeus incitaram as mulheres honestas e religiosas, e os principais homens da cidade, que levantassem uma perseguição contra Paulo e Barnabé e os expulsassem. Olhe bem, por inveja e ciúme, não porque eles estivessem ensinando alguma coisa errada, não porque eles estivessem falando alguma coisa que maltratasse a lei, mas simplesmente por inveja e ciúme. Veja como Satanás é. Mas sacudindo contra ele a poeira dos seus pés, partiram para outra cidade. Você lembra o que Jesus falou disso? Isso serve para a gente também. Tenha cuidado no que você fala e no que você faz. Porque se você é discípulo do Messias e você vai para um lugar e não é bem recebido, e você sacudir o pó da terra quando você sair... Obrigada, Zana. Boa noite, Celi, seja bem-vinda. Viu? Então, quando você é discípulo de verdade e está tentando fazer tudo certo e você é rejeitado, ou a cidade está perversa e você se retira e pega a sandália no pé, bate uma conta e tira o pé da terra, Jesus disse que o castigo ali seria pior do que Sodoma e Gomorra. Então, cuidado, o pessoal que segue o Messias verdadeiramente, para ter cuidado com isso, com as palavras, porque a palavra tem poder se você está centralizado na segunda vinda do Messias. Vamos lá. E os discípulos estavam cheios do Espírito Santo. Quando Paulo fez isso, aquele povo e aquela cidade ficou sobre a justiça divina. Essa é a palavra de hoje. Então, cuidado, 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 porque isso é muito sério. Essas são as palavras de hoje. Espero que vocês tenham entendido. Gente, se tiver alguma dúvida, é só quem tem meu WhatsApp fala comigo, se não fala pelo Messenger do Facebook, tá certo? Vamos orar. Muito obrigado por estar aqui e amanhã eu volto. Boa noite, Pai e Mãe Celestiais. Boa noite, verdadeiros pais, amado Jesus. Te peço que o Senhor possa estar com cada um de nós nesse momento, para que nós possamos guardar em nossos corações experiências de fé, de absoluta fé, e não abandonar os princípios corretos vossos, e assim provando que cremos em todas as palavras que vêm do vosso Filho e do Espírito Santo substancial. Bondoso Pai, nós te agradecemos por estar vivendo numa era única, a era que o Messias está sobre a terra, terceira Adão e terceira Eva, uma era onde Jesus falou que estaria junto, mas espiritualmente, porque ele disse: quando ele vier, dará testemunho de mim, porque vai receber de mim. Ele não disse quando eu voltar. Só falou isso 2 vezes para acalmar o coração dos discípulos que estavam angustiados com a ida dele. Bondoso Pai, por favor,
proteja nossas crianças, todas elas, proteja os nossos estados, permita que o Brasil, Pai, não seja sacudido pela ira de Satanás, que prometeu que destruiria para não entregar o povo aos verdadeiros pais. Bondoso Pai, te peço que nós possamos ser fortes no nosso dia a dia, para vencer a nós mesmos e aprender cada dia mais a amar e ter paciência. Sabendo nós que não somos perfeitos e que também vós tem paciência conosco. Espero isso, nossa integração concreta de nos tornar filhas e filhos, cidadãos do reino dos céus. Porque, como disse Jesus, servo não herda. Nós temos que nos tornar filhos de Deus, com a capacidade e personalidade seguindo a do Messias e do terceira Eva, para que assim possamos nos tornar filhos e filhas e ser herdeiros de toda a vossa bênção, de todas as suas bonâncias. Pai Celestiais, abençoa todas as pessoas que estão aqui neste momento. O Senhor prometeu que abriu os sentidos espirituais da pessoa, dar força espiritual, para que elas possam sentir e ver as coisas espiritualmente que está acontecendo, para não se desesperar no meio de tudo isso que Satanás está fazendo sobre a terra. Porque mesmo ele rangindo os dentes, gritando e destruindo, vós tem o controle sobre tudo, e o tempo dele acabou. Ele terá que abandonar a terra e o reinado de Deus para aqueles que estão ligados com a terceira vinda de Adão e Eva, a segunda vinda do Messias, que também foi preparado diretamente por Jesus, possa estar unido com o coração de Jesus para encontrá-lo e fazer parte dessa única família sobre Deus. Por favor, abençoe todos que estão assistindo agora, os que vão assistir depois, e através dele a casa e os filhos, para que a palavra de Deus seja ensinada dentro do nosso lar, para que a leitura vossa, das palavras dos vossos filhos e filhas, possa ser edificada em nossa vida, em nosso coração, no dia a dia. Te peço que eu o acompanhe nessa noite, entregamos esse dia a vós, para que amanhã acordemos e oremos em agradecimento por estar vivo e pedindo a vós que permaneça conosco o dia todo, em cada passo que der, lembrando que temos que ter um comportamento diferenciado dentro de vosso padrão, não do padrão do homem, nem dos dogmas da igreja, mas dentro do vosso padrão, Pai Celestiais, amado Jesus, é da Deus Pais. Te peço que eu abençoe a todos, que amanhã possamos estar reunidos de novo, em nome do Santo Pai, Santo Filho, Santo Espírito Santo, em nome de Jesus, nosso nome. Amém. Adju, minhas irmãs, muito obrigada. E amanhã eu volto. Que os Pais Celestiais estejam com cada um de nós e nós, na presença dele, praticando sempre o que agrada o coração dos pais, certo? Muito obrigada, até amanhã. Obrigada mesmo pelo apoio.